Os programas da série O que podemos esperar da ciência refletem sobre a ciência e o que ela pode nos dizer sobre a situação global atual e sobre as medidas que poderemos tomar para garantir o nosso futuro e o futuro do nosso planeta. Participam desta discussão o curador da série, o físico Marcelo Gleiser, o economista Sérgio Margulis, o físico Paulo Artacho e o astrofísico Augusto Daminelli. No programa de hoje, o economista Sérgio Margulis e o físico Paulo Artacho analisam as mudanças na composição da atmosfera e os custos econômicos das estratégias existentes com relação às alterações climáticas globais. Toda a vida do nosso planeta depende de uma camadinha extremamente fina de ozônio, que fica na estratosfera, cerca de 12 quilômetros de altura, tá? E para vocês terem uma ideia, essa camadinha de ozônio, ela absorve 95% da radiação ultravioleta A, que é uma radiação ultravioleta que basicamente destrói o DNA dos seres vivos, plantas, animais e assim por diante. Para vocês terem uma ideia da importância dessa camadinha, tá? Lembra que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos de idade, tá? Demorou cerca de 4 bilhões para que esta camada de ozônio se formasse e que a vida pudesse sair do oceano, onde estava protegido pela água da radiação ultravioleta, e viesse para os ecossistemas terrestres e fizesse plantas, animais, vertebrados, etc. e tal, como a gente conhece hoje, né? Então, na verdade, a gente só está aqui conversando por causa dessa minúscula camadinha de ozônio. Qual é a espessura dessa camada de ozônio? Se a gente integrar a camada de ozônio que fica a 12 km de altura e trazer para a superfície nas condições normais de temperatura e pressão, ela tem 1 centímetro de espessura. Tá? Só para vocês terem uma ideia da fragilidade da atmosfera do qual a gente depende para poder estar aqui conversando. E no caso da destruição da camada de ozônio, foi muito interessante, porque na década de 40, né, inventou-se um conjunto de gases, que são os clorofluorcarbonos, que não existem naturalmente, né, na natureza, e eles eram excelentes refrigerantes, né, gases de geladeira. Né? Primeiro porque eles não reagem com nada, praticamente, eles são quase que inertes aqui embaixo. Né? Então as indústrias que inventaram esses gases, né, começaram a fabricar geladeira, e fabricou-se geladeira por cerca de 40 anos com esses gases, até que alguns cientistas, né, Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química, por essa descoberta, né, observaram que é o seguinte: o cloro associado com esses compostos, que são os clorofluorcarbonos, né, destruíam a camada de ozônio, né, e a camada de ozônio, em particular sobre a região antártica, né, chegava a reduzir em cerca de 90% da sua espessura, né, durante o inverno antártico. Quando se descobriu isso, quando se deu o prêmio Nobel, ou seja, o reconhecimento de que essa questão era uma questão estratégica para o nosso planeta, né, os governos rapidamente se reuniram, fizeram vários acordos, um deles, o mais famoso, é o Protocolo de Montreal, mas teve protocolos assinados em Copenhague, protocolos assinados em Londres, que basicamente baniam a produção destes compostos, né, proibiam a produção desses compostos para os países desenvolvidos, e deixavam os países em desenvolvimento produzir esses compostos por mais 20, 25 anos. Inclusive, agora, os países em desenvolvimento você pode produzir esses gases. Bom, e o que é interessante, por exemplo, o Brasil, mesmo não estando no rol dos países que teriam que parar a produção desses gases, imediatamente foi extremamente esperto, inteligente, né, a indústria da refrigeração no Brasil, baniu a produção desse gás no Brasil, começou a produzir os gases com clorofluorcarbonos alternativos que não destruem a camada de ozônio, e com isso o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de compressores de altíssima qualidade para o mundo todo. E se você comprar uma geladeira na Finlândia, Suécia, Estados Unidos, a probabilidade mais alta é que o compressor daquela geladeira seja feito pela Embraco aqui em Santa Catarina, no Brasil. Né? Então, e o que aconteceu foi o seguinte: rapidamente baniu-se a produção de CFCs. Hoje só a China e ainda fabricam em pequeniníssimas quantidades, né? E a questão, aí entre aspas, está resolvida, num certo sentido, obviamente, porque a camada de ozônio vai demorar cerca de 50 a 70 anos, dependendo dos modelos, para se recuperar aos valores que ela existia antes da produção desses compostos. Agora é interessante observar que
Logo depois da descoberta científica, né, quer dizer, os governos e a sociedade se organizaram com uma tal rapidez que 30 anos depois, se você for olhar hoje no jornal, você nem mais escuta falar sobre essa questão. Aquecimento global é o aumento na média de temperatura da superfície da Terra, resultante do aumento na quantidade de gases na atmosfera do planeta. Diversos gases presentes no ar sempre contribuíram para causar o chamado efeito estufa, ou seja, o aquecimento da Terra e da camada de ar que a cerca. Muitos cientistas e estudiosos têm afirmado que o aumento na produção destes gases está relacionado aos diversos processos de obtenção de energia utilizados pelo homem. O que é complicado com o aquecimento global? Então, só colocar 3 questões que são absolutamente fundamentais para entender o problema. É incerteza. A gente sabe muito, mas a gente tem muita insegurança sobre o que sabe. E o que a gente está vendo não sabe se é por causa de que é aquecimento global ou se é porque qualquer outra coisa. Ou o que está acontecendo exatamente lá em cima, as medições são certas, não são. Tem muita incerteza em todos os aspectos desse negócio. Então, é sempre fácil, por exemplo, um país como os Estados Unidos chegar e dizer não há prova científica suficiente, e também não há como a gente disputar isso, porque a ciência também está ainda patina. Em todas as evidências que a gente possa ver e tentar se convencer, e os modelos matemáticos mostrarem que é muito incerto, é muito complicado, então é um problema que ninguém vai chegar e vai dizer, bom, mas é isso, está provado e vamos adiante. Não é assim. Então, começa mal por aí. Segundo, é um problema global. Quer dizer, é um problema que envolve dos Estados Unidos até Ruanda, Djibouti, passando por todos os países de renda aí nesse meio tempo. Ou seja, todos. Não tem nenhum país que possa achar que está fora. Estão todos dentro. Principalmente os que têm menos condição de resposta. Esses é que são os preocupantes. Ninguém está preocupado com os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos vai se adaptar ao aquecimento global. Eu acho que eu nunca li um paper sobre isso. Eu já até li, tem muitos, mas não interessa praticamente a ninguém. Eles vão se defender de uma certa maneira. Agora, como é que o Uganda vai fazer já é mais complicado. Ninguém tem a menor ideia como é que vai fazer com tratar do problema. E todos têm que estar na mesma mesa para chegar a um acordo, que é o terceiro problema, que é essa questão do bem comum, né? Não adianta nada o Brasil chegar agora e dizer o seguinte, agora a gente vai fazer um maior esforço, controlar as emissões, o Brasil vai ser limpo. Qual é o benefício de fazer isso? É um benefício global, e se a China não parar de fazer o que está fazendo, não adianta nada o Brasil parar. Não é bem assim, adianta. Bom, aí já complicou, quer dizer, é um problema que todo mundo tem que estar na mesa e fazer um certo acordo. E um acordo político extraordinariamente complicado, porque as leituras são complicadas, as capacidades de resposta são complicadas. Então, o problema é politicamente, acho que todo mundo já percebe que esse é o problema, é como resolver politicamente um problema dessa complexidade. Aonde que a gente pode tentar fazer alguma coisa? As emissões por efeito estufa, a maior parte delas são fontes naturais. Os oceanos emitem, os solos emitem, enfim, todos os processos naturais emitem uma barbaridade, mas eles estão emitindo em paz com a natureza desde que a gente tem essa formação geológica mais ou menos como ela está. Então, estamos em paz. Agora, aí vieram essas emissões humanas, que são pequenas em relação às emissões naturais, mas estão acumulando. A gente tem muito a fazer na parte das emissões. Por isso que todo o debate até agora tem girado em torno dessa da chamada mitigação. Vamos mitigar o efeito, o problema do aquecimento global, diminuindo as emissões. Mas tem esse nada a fazer aqui com um ponto de interrogação que, bom, também tem coisas que a gente pode fazer. Vai mudar o clima e a gente se adapta. Então, são essas as duas frentes que a gente tem que trabalhar. Tratar de não emitir muito, quanto mais rápido fizer isso, melhor, e se adaptar.